que eu tive que distrair necessariamente, porque eu não vi isso acontecer nos últimos 10 anos. Eu vi explosão do crédito, vi a taxa de endividamento das famílias passar de 9% da renda anual para 49% da renda anual. Daí a concluir que tem 150 milhões de pessoas de classe média, quer dizer, como é o discurso do Obama e de resto dos republicanos também dos Estados Unidos, o liberalismo e o capitalismo tiraram da miséria 600 milhões de chineses e colocaram 150 milhões na classe média. Que conversa não é essa? Mas não percebem que isso é propaganda política para iludir o infeliz do eleitor do Obama e do Partido Republicano e depois repercute na Veja, e depois repercute na Folha, e depois metade da esquerda brasileira está repetindo essas bobagens. Não tem mais filtros políticos, reservas ideológicas mínimas para pensar que o mundo faz sentido. Então, como vem, eu tive uma visão diferente do mundo e do Brasil. Eu tenho filtros, eu não acredito nas bobagens que são publicadas pela Veja. Eu prefiro ler o New York Times. No New York Times, eles publicam artigos comentando, com um certo tom irônico, que alguns economistas brasileiros estão afirmando que o Brasil se transformou num país de classe média. É assim que o New York Times faz a notícia sobre isso. E põe sempre uma outra interpretação. Isto é o jornalismo norte-americano liberal, e olha que o New York Times é um jornal muito simpático à ideia. Gostaria muito que houvesse uma nova classe média que desse estabilidade ao regime democrático liberal de longa duração do Brasil. Então, quando eles mesmos são cautelosos na análise, eles estão sinalizando: nós somos um jornal, o New York Times, o Economist, um jornal que a burguesia tem que levar a sério. Então não pode publicar qualquer bobagem, não pode tocar contra-informação, porque a burguesia lê o New York Times e leva a sério. O dia que a burguesia deixar de levar a sério o New York Times, vai fazer luta política ideológica, vai dizer: nós não precisamos da porcaria de um panfleto que está mentindo para nós mesmos. É para isso que nós queremos jornais burgueses, para dizer a verdade para nós mesmos. E nós temos um movimento operário no Brasil, na esquerda brasileira, que acredita nas bobagens que a burguesia publica para enganar a classe média, e essa esquerda acredita nas bobagens que a burguesia publica, que a própria burguesia brasileira não acredita. E eu tenho que passar metade da minha vida no meios universitários polemizando com a esquerda, contra as opiniões da direita, que a direita não acredita. É ridículo isso. Não me incomoda, eu luto pelas ideias, só estou percebendo, percebe como há um ridículo aqui no sentido que na língua norte-americana eles dizem all pathetic, ou seja, é triste e cômico ao mesmo tempo. Mas é mais triste do que engraçado. É fundamentalmente isso. Eu abusei da vossa paciência, estou numa plateia mais do que simpática. Mas eu estava fundamentalmente me dirigindo, digamos, aos nossos ouvintes através da internet e deixando algumas ideias registradas para eventualmente depois para poder preparar um ensaio e publicar. Termino dizendo, eu vejo que há um grande futuro para uma esquerda radical no Brasil, mas ela vai ter que se qualificar, evidentemente. É uma esquerda que, para ter uma aposta no futuro, tem que se unir à classe operária, tem que se unir ao marxismo e tem que reaprender a ser internacionalista. E, portanto, a esquerda brasileira está num momento de reorganização muito difícil, porque se reinventar, se reorganizar, corrigir os velhos hábitos é muito difícil. Isso vai ter que ser feito apoiado na energia das gerações mais novas. Eu espero que possam ser educadas com hábitos melhores do que os da minha geração. Eu espero que seja uma esquerda mais instruída, mais cultivada, que ela tenha mais amor a ler os clássicos, que ela tenha seja mais reflexiva, que seja profundamente internacionalista, e que tenha uma visão de qual é o lugar do Brasil no mundo e compreenda que os destinos da transformação do mundo passam pelo Brasil, mas não serão decididos no Brasil. Que nós estamos envolvidos num período histórico que a humanidade vive desafios gigantescos, imensos. Eu vejo um mundo muito mais perigoso, na verdade, quando eu me uni à esquerda. No final dos anos 70 havia potencialmente um perigo da guerra nuclear, mas era um perigo político marginal, na verdade. Tirando 2 ou 3 líderes muito entusiasmados dos movimentos antinucleares, ninguém levava a sério, realmente, que nós estávamos na iminência da guerra nuclear. Quem escreve essas coisas hoje
e afirma, sim, estivemos na iminência da guerra nuclear. Não é honesto intelectualmente. Eu simplesmente, quando eu leio esses artigos, tenho vontade de vomitar. Vomitar. É deseducativo. Não é verdade. Na verdade, o mundo hoje é imensamente mais perigoso. Há muito menos ogivas nucleares, claro. Nós tivemos no apogeu dos anos 80, no apogeu do momento apocalíptico do delírio paranoico do Reagan, alguma coisa em torno de 25 mil, 30 mil ogivas no mundo. Hoje devemos ter, felizmente, menos de 5 mil ogivas nucleares, mas na verdade o mundo vive uma situação imensamente mais perigosa. Muito mais perigosa. Existem correntes protofascistas eleitorais nos países centrais. Isso é uma sinalização. Não havia nos anos 70, eram completamente marginais. Era completamente impensável que partidos de extrema-direita em países como a Alemanha ou países escandinavos tivessem 20, 25% do eleitorado. Na Escandinávia e na Holanda, pelo amor de Deus. Escandinávia e Holanda já eram liberais na primeira metade do século XIX. E liberais, no sentido de voto, à maneira girondina, com voto censitário, mas com bastantes liberdades democráticas, com imprensa livre, há quase 200 anos atrás. Nessa época o Brasil era escravismo, não havia imprensa no Brasil, não se publicavam livros, não havia universidade. Pelo amor de Deus, 200 anos depois, 1/4 da população da Holanda e da Escandinávia vota em nacionalistas exaltados, que são versões caricatas eleitorais, evidentemente que é fascismo eleitoral, né? Não é fascismo de verdade, não é que tem movimento organizado, é fascismo eleitoral. Não se engane, na Europa tem fascismo eleitoral e tem revolucionário eleitoral também, tem extrema esquerda eleitoral e tem extrema direita eleitoral. O meu projeto político, talvez seja diferente de todos que falaram aqui, é a Revolução Socialista Brasileira, é a Revolução Mundial, é a Revolução Brasileira. O meu projeto político é que o socialismo do século XXI seja um socialismo internacionalista. Pensar na Revolução Brasileira não é simplesmente fazer um enunciado, digamos, de tati-ditati da tática institucional, porque isso qualquer pessoa que estudou 3 meses de literatura básica, manuais do marxismo, consegue repetir. O sujeito social é a classe operária, organizar de forma independente os trabalhadores, preparar a greve geral, construir um partido revolucionário e preparar a greve geral insurrecional. Os alunos do 2º semestre do curso de Geografia da Federal, que são anarquistas, já aderiram a esse projeto. Eles acham que estão inventando a pólvora, estão inventando a roda outra vez, 200 anos depois. O projeto político revolucionário sério no Brasil, que não seja somente declamatório eleitoral, passa fundamentalmente por construir um centro estratégico de educação de um novo movimento operário. Passa exatamente por isso. É um centro político estratégico, é um centro que tem que produzir teoria, que tem que produzir política, que tem que produzir educação, que tem que construir articulação internacional, que tem que formar quadros e tem que acumular forças e, ao mesmo tempo, manter posições na luta política. O difícil é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não há tempo para tudo. O Brasil é lento, felizmente. Termino com esta observação. Os processos políticos no Brasil, as transformações sociais são lentas. O Brasil foi um país muito dinâmico economicamente no passado, mas ele é social, ele é ideologicamente, ele é sobretudo cultural e politicamente lento. Essa aposta estratégica da lentidão do Brasil foi a aposta que deu certo quando a direção do PT escolheu a estratégia de menor risco, né, que era a eleitoral. Apostaram na lentidão do Brasil e isso pagou, eles tiveram sorte. Foi uma surpresa, não acho que foi talento, não foi muito isso na história, acho que foi empírico. Essa é a minha opinião. E eles talvez discordem. A Luísa vai reivindicar, não, nós tínhamos previsto tudo, havia um projeto estratégico, havia uma análise que explicava que nós poderíamos passar 20 anos em eleições, mas lentamente acumularíamos forças e ia tendo resultados eleitorais cada vez maiores, um dia chegamos lá. Não foi o que aconteceu, só para lembrar, nos anos 90, perdemos a eleição de 94 no primeiro turno. E depois, em 98, perdemos quando mesmo? No primeiro turno. Certo? Então não havia acumulação linear de forças. Recuamos de 99 para 94. Recuamos de 94 para 98, apesar de, contraditoriamente, não nas presidenciais, né, comendo o pudim pela beirada, em alguns estados marginais, quase sempre vitórias acidentais. Né? Bem acidentais. O Rio Grande do Sul não é acidental, mas Espírito Santo. Camarada, Espírito Santo foi decidido. Né? Acre. Que projeto estratégico tem eleições no Acre?
Quer dizer, Lula vence as eleições no Acre, o PT vence a eleição para governador, mas perde a eleição presidencial para o Serra. O único lugar no Brasil em que o Serra teve maioria absoluta, no Acre. Depois de quantos anos de governo estadual do PT? Compreendem como o tema da acumulação de força pega os dados, confronta simplesmente a história eleitoral, não estou falando da história social, força social organizada, movimento social real, forças sociais de combate organizadas, que reformistas e moderados também organizam quando querem. Não é verdade só os revolucionários organizam força social de choque, não é verdade. Forças políticas moderadas, reformistas, organizam movimento social, organizam sindicatos, organizam mobilizações. Mélenchon está mostrando isso. Querem alguma coisa mais reformista que o PC francês? O PC francês é cripto-stalinista, não é stalinismo. É stalinismo quase quimicamente puro. O PC francês apoiou coisas que nenhum partido comunista do mundo podia apoiar. O PC francês apoiou na sua história. E o PC francês é capaz de organizar, fez o maior comício eleitoral para Mélenchon, no que vai da primeira volta, juntou provavelmente mais de 100 mil pessoas, não era uma fraude, eu vi a fotografia do espaço aéreo, mais de 100 mil pessoas na Bastilha no domingo passado, o PC francês, no Front de Gauche, está certo? Com o apoio de um monte de trotskistas distraídos que realmente apoiaram Mélenchon e o PCF ao fim da estrada. Mas mostra o que é a capacidade dos reformistas de organizar a força social de choque, utilizar a força social de choque, inclusive em processos eleitorais quando precisa. E a França está tremendo. Só se discute uma coisa na França nos últimos 5 dias. Sabe o que é? Mélenchon chamou a uma nova queda da Bastilha e juntou 100 mil no centro de Paris. E Hollande não consegue juntar 10% do que Mélenchon juntou. Então os reformistas, quando querem, fazem força social de choque. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: por que o PT não pode fazer um comício de rua, por exemplo? Vai ter eleições para a Prefeitura de São Paulo. Vocês acreditam que vai ter um comício de rua para andar? Eu aposto com vocês que quiserem. Quer dizer, o que quiserem não. Eu não faço apostas assim. Um jantar num bom japonês. É o máximo, é o meu topo de aposta. Mas se algum de vocês toparem, eu aposto. Não vai ter comício de rua para o Haddad. Por quê? Pergunta-se por quê. Por que o PT arrisca perder as eleições de São Paulo porque não está disposto a fazer mobilização social contra a direita e contra Alckmin e contra